Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui também é configurar essa nossa classe chamada Music Control, né? Como ela está dentro do body, eu vou pôr ela depois aqui na ordem do body, tá? Pode ser antes desse comentário aqui. E ela já não é um ID, então eu não vou selecionar com o hashtag, nem com a cerquilha, nem com o B quadro aí, sei lá como que a gente chama, né? Eu vou colocar o pontinho e o nome da minha classe, que é pontinho music traço control, tá? Note que eu não posso pôr assim, ó, porque ele não vai entender, tá? A nossa classe tem que sempre ser juntinha se for mais de uma palavra. Se for uma única palavra, a gente põe assim. Mas se for mais de uma palavra, ó, music control, a gente pode até pôr vários tracinhos se a gente quiser, né? Existem alguns padrões de escrita que exigem que você coloque underlines, tá? Mas tem que estar sempre junto, é uma única palavra, né? Um único conteúdo. São duas palavras, mas elas estão ligadas aqui pelo tracinho, e isso faz com que a gente consiga utilizar essa sintaxe de escrita, né? Essa maneira de se escrever. Então eu selecionei ele, ó, música e traço e Ctrl. E eu vou falar que ela vai ter um widget de 50 px, que vai ser a largura da minha... O meu 5 tá parando de funcionar aqui, hein? Eu derrubei água no meu teclado, e aí as coisas não ficam boas, né? Eu disse também que a gente pode posicionar as coisas absoluta, né? Então eu vou colocar aqui position absolute. Ela vai ficar posicionada absolutamente. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um F5 aqui. Ó, a gente tem que tirar essa imagem reset da nossa tela. Então, para isso, eu venho aqui no meu CSS do reset e vou tirar o comentário por volta dela. Porque, de cara, ela não vai começar tendo reset nenhum, né? Então, ela está aqui no centro. O que a gente vai fazer aqui agora? Lá no nosso Music Control. Primeiro que eu vou colocar para ele aqui um cursor pointer. Cursor pointer, para quê? Para o nosso botãozinho passar a ter o mouse em cima dele, né? E aí fica bem interessante da gente visualizar. Aí, uma outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vou falar que ela vai ficar no topo, 48 px distante da borda do topo, e right alinhado a 48 px do lado direito do meu monitor. Com isso, se a gente olhar aqui, ó, olha só o que vai acontecer com ela. Ela foi lá para o cantinho superior da nossa tela. Então a gente basicamente posicionou ela a 48 px. Se eu aumentar o tamanho ali, ó, o zoom, ela vai posicionando. Mas se eu pegar o meu navegador e começar a mexer aqui, ó, ele vai manter sempre essa posição, independente do tamanho da minha tela, tá? Então isso aqui que é um position absolute. É óbvio que a gente não pode utilizar isso para tudo, porque senão a gente perde todas as referências e estraga nosso projeto aí. Mas para coisas que vão ficar flutuando sempre no lado direito, sempre embaixo, sempre num lugar específico, você pode utilizar sempre aí o position absolute. Com muito cuidado novamente, tá? Vamos continuar aqui no nosso index HTML. Embaixo dessa nossa imagem escrita aqui, tem a nossa alt escrito reset, eu vou colocar um H1. E esse H1 vai começar com um número escrito 60. Se a gente voltar aqui no navegador, F5 ali. Opa. Ah, a cor dele está preta, então a gente não vai enxergar. O que a gente vai ter que configurar? A gente vai ter que configurar as cores desse nosso H1. Tá? Para configurar estilo de uma tag que a gente inseriu, a gente utiliza o CSS. Então o CSS adiciona estilos, troca cor, troca tamanho, troca posição, coloca cursor do mouse diferente, posições. Muita coisa a gente pode fazer com o CSS. Tudo que for coisa de estilização é o CSS que faz, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que aqui eu vou selecionar o H1 para o nome da tag, né? Eu vou utilizar o seletor de tag, não estou colocando nem uma classe, nem um ID, tá? E vou falar que ele vai ter um color white, vai ser branquinho, um margin bottom de 32 px para a gente dar um espaçamentinho e um font size de 80 px. Tendo feito isso, vamos dar uma olhadinha lá como ficou? Olha só, ele está aqui no centro, né? Porque a gente centralizou todos os nossos elementos. A gente vier aqui, ó, só para a gente entender. Lá no nosso body, que é a nossa seleção de body, e tirar esse align items e o justify content, eu vou deletar e vou salvar o arquivo. Olha só o que vai acontecer. O meu 60 foi lá para cima. Por quê? Porque essas duas configurações é que dizem que a gente vai alinhar no eixo horizontal e no eixo vertical, tá? Então isso aqui é bem interessante. Então isso aqui é muito importante pra gente, tá? O display flex, você pode estudar um pouco mais sobre display flex também. Display flex não é o foco desse curso, mas é muito legal, ó. Aqui na Origami, eu gosto sempre de pegar a documentação do Mozilla, ele traz de forma bem básica, tá? Então ele tem o eixo X, o eixo Y, e você consegue posicionar os elementos muito mais fácil. Antes de existir o Flexbox, se eu não me engano, surgiu, deixa eu ver, não faz tantos anos assim, quando que surgiu o Flexbox, né? Deixa eu ver aqui, no Wikipedia. Deixa eu ver.
Flexbox surgiu em 2009. Antes disso, a gente fazia site com muita dificuldade para posicionar as coisas, né? A gente tinha muito trabalho e usava muito Position Absolute. Hoje a gente consegue utilizar o Flexbox para posicionar coisas na nossa tela de forma muito mais fácil, tá? A gente pode até, em algum momento, precisar e a gente vai aprendendo cada vez mais. Agora, descendo aqui no nosso HTML novamente, eu vou colocar uma div, tá? Que é uma divisão, ela não tem representação na nossa tela. Se a gente pôr ela aqui, ó, não vai aparecer nada dentro dela, tá? Não tem nada dentro dela. Mas ela divide os nossos conteúdos, ela aninha, né? É como se fosse uma caixa. A gente tem uma caixa chamada div e a gente vai colocar várias coisas dentro dela. E a gente posiciona dentro dessa caixa, na ponta esquerda aqui, um lápis que a gente pegou. Na ponta direita a gente coloca um copo. E os elementos que estão dentro dessa caixa a gente consegue colocar dentro dela de forma organizada, tá? Então a gente precisa da caixa para carregar essas outras coisas. E a div tem esse papel, agrupar elementos e a gente posicionar eles de forma mais assertiva, tá? Então eu vou colocar uma class chamada game, tá? Aqui dentro eu vou colocar 4 imagens. Vai ter uma imagem que vai ser lá de assets barra front, que vai ser aqui, o alt dela vai ser character, que é o personagem, né? Vai ter uma class chamada character e vai ter também um ID chamado Ash, que vai ser o nosso bonequinho, né? Se a gente salvar e voltar, olha só, tá o nosso bonequinho ali na tela já. E eu vou pôr os outros pokémons também, os 3 pokémons ali, tá? Então eu vou copiar isso aqui 3 vezes. Um vai ser aqui, primeiro, o pokémons Charmander. Aí aqui o alt vai ser Charmander. Opa. Quando eu salvei aqui, ele quebrou a linha automaticamente, tá? Pode ser que no seu não aconteça isso, mas não tem problema que não faz tanta diferença assim. No class, eu vou pôr aqui também o Charmander e no ID a mesma coisa. O segundo vai ser aqui o nosso Pokémon Pikachu, que vai ter Alt, Class e ID, também sido Pikachu. E o terceiro vai ser aqui Pokémons Zubat, vai ter o Alt, Zubat, Alt, Class e ID, tá? Tendo feito isso, eu já estou com todos os meus elementos na tela. Se a gente olhar ali, ó, eles estão aí de forma meio maluca, cada um tem um tamanho, mas eles já estão em tela, né? Então a gente precisa configurar algumas coisas agora. Por exemplo, nós precisamos colocar aquela imagem de fundo do nosso game, que está aqui dentro de Assets. Ó. Deixa eu achar ela aqui. Cena. Então a gente vai pôr essa imagem de fundo e colocar eles em cima dessa imagem. E é por isso que a gente precisa do eixo Z, para uma coisa ficar na frente da outra, tá? Então vamos lá. Aqui no nosso Style, eu vou descer depois do H1, tá? Eu vou colocar aqui a minha classe Game, que é aquela div que a gente criou. Ela vai ter uma propriedade chamada Background Image, ou seja, fundo. Qual que é a imagem que vai estar no fundo dela? Eu vou passar aqui o caminho para barra assets, barra scene.jpg. Se a gente salvar ali, ela já apareceu lá. Tá tudo meio de qualquer jeito, mas já está aqui na nossa tela, né? Principalmente que a gente está com um zoom aqui de 125%. Mas ainda assim, eles estão todos meio desorganizados, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui um background position e vou falar que ele vai ser centralizado. Essa imagem vai ser uma imagem centralizada. Background size, tamanho dessa imagem vai ser cover, ou seja, vai cobrir a área que eu determinar. Toda a área que vai ter o tamanho máximo dessa imagem, ela vai preencher esse pedaço inteiro. Não vai deixar nenhum pedaço avulso, tá? Background repeat, no repeat. O que isso faz? Se a imagem fosse muito pequena e o espaço que ela deveria ocupar fosse muito grande, ela ia se repetir em várias imagens, por exemplo, vários quadradinhos para completar um tamanho total. Então, quando eu coloco no repeat, ela vai dar um jeito de se ajustar e esticar para cobrir a tela inteira, tá? Aí uma outra propriedade que eu vou pôr aqui é uma de widget, que é a largura que eu vou criar para esse meu game aparecer. Vai ser de 1280 px de largura e uma altura de 720 px. Novamente, px, o que é? Opa, não é isso aqui não. Px, CSS px, o que é? Olha só. Pixel CSS, denotado pelo sufixo px, é uma unidade de comprimento que corresponde aproximadamente à largura ou altura de um ponto único, que pode ser confortavelmente visto pelos olhos humanos sem esforço, mas é o menor possível.
Você é um pouquinho mais velho como eu, você vai lembrar daquelas televisões mais antigas que você chegava pertinho e você via aqueles bem pequenos quadradinhos, né? Hoje as televisões, os monitores, estão mais difíceis da gente enxergar isso. Mas o pixel é um pontinho daquele na nossa tela. Então cada tela tem os seus pixels. E esse 1280px diz que eu vou usar 1280 desses pontinhos para exibir o que eu quero na largura e 720 para altura, tá? E uma última coisa que a gente vai fazer é um position do tipo relative para o nosso game. Então a gente já está com a imagem certinha ali. Só que os nossos personagens estão todos ainda muito grandões, né? Então no próximo vídeo a gente vai começar a mexer com esse cara aí.